Fala galera, bem-vindos a mais um Occultcast, agora no portal Imperium Fortuna. Para quem ainda não sabe como está funcionando aí essa migração da Atos Negros para o Império, basta assistir ao nosso podcast anterior, onde a gente explica tudo bonitinho. Bom, eu quero pedir desculpa aí pela demora, porque eu tô tendo uns probleminhas aqui com o cachorro da vizinha que fica latindo. Eu começar a gravar, ele começa a latir. Ele já participou do outro Occultcast, aí eu até coloquei ali uma imagem de um cachorrinho no canto, porque o vídeo já estava muito grande, então eu não queria, né, ter que regravar tudo de novo por causa do cachorro. E infelizmente eu gosto de animal, então tipo, pra mim não é tão horrível assim. Se incomoda algum de vocês, não tem problema, né? Deixa o dislike aí, ou sei lá, qualquer coisa, fala que a culpa foi do cachorro e você vai ser demonizado por toda a comunidade ocultista, porque a maioria da comunidade ocultista gosta de cachorro. Bom, então o que que rola? Eu vou aproveitar que agora ele ficou em silêncio e já vou começar o assunto e vou tentar não demorar muito. Bom, o Occultcast a gente tem falado bastante sobre os assuntos que são levantados lá no nosso grupo do WhatsApp e nos comentários do portal e na nossa rede social, a Ordo. Por sinal, também quero falar da Ordo. A gente criou uma rede social. Uma coisa que as pessoas estranham quando entram nela é falar que tem pouca gente. Mas vocês têm que lembrar que é uma rede social privada, certo? Para um portal de ocultismo. Então a ideia da Ordo não é que ela fique do tamanho de um Facebook da vida, ou Instagram da vida, não. Ela vai ser menor sempre. E quando a gente tiver alguns usuários que não fizerem nada ou que só estiverem ocupando espaço, a gente vai apagar porque a gente não tem um limite tão grande de espaço. Então em algum momento isso pode atrapalhar. Então a ordem do endereço está lá no portal, a gente posta também no Facebook, no Instagram. Se possível, tentem se inscrever lá, porque alguns assuntos a gente vai levar somente para lá, assim como o HD exclusivo, né, para os usuários também só vai estar lá, onde todos os livros de ocultismo vão estar lá para vocês fazerem o download. Você tem que ficar esperando essas coisas e tal. Então, recados dados, vamos começar com o assunto. Bom, no último podcast a gente falou sobre o que acontece depois que você morre. E obviamente a gente chegou na parte onde a gente fala que você acaba indo para outros planos. Quando a gente fala de outros planos, a coceirinha da galera em cima de projeção astral veio logo à tona. E então vieram perguntas de como é projeção astral, se já fiz projeção astral, se já fiz projeção extraplanar, mental e por aí vai. Bom, a primeira coisa que vocês têm que entender é que projeção astral não é um assunto totalmente ocultista. Você pode sim procurar vários livros que não tem nada a ver com ocultismo que falam de projeção astral. Né? A gente tem uma visão filosófica dela, a gente tem uma visão psicológica dela, né? Bem analista em si. E o problema dessas visões é que eles deixam bem claro que é só um estado mental, como qualquer outro, e não deixa de ser. Até porque os próprios ocultistas eles dividem a projeção nesses três tipos de projeção. A gente tem a projeção astral, a gente tem a projeção mental e a gente tem a projeção extraplanar, né? Vou dar um resumo básico de cada uma delas, porque o assunto hoje não é a projeção, mas sim os planos. Né? A projeção astral é quando você consegue desprender o seu perispírito, ou espírito, ou alma, ou consciência do seu corpo, e ela vai dar um passeio, normal. Então ela normalmente fica nesse mesmo plano e ela acaba dando um passeio. Ela pode dar esse passeio enxergando as coisas desse plano como elas realmente são. Inclusive, durante o projeto Esper, né, durante a Guerra Fria, eles tentavam fazer isso para espionagem e teoricamente deu certo. E a gente tem, no caso, a projeção mental, onde a pessoa ela cria um microcosmo para ela, onde seria parecido com um sonho lúcido. Ou seja, a pessoa ela cria um plano e ela viaja nesse plano onde ela é outra coisa. Só que isso é totalmente mental e não tem necessidade nenhuma de o cara ser ocultista ou fazer algum ritual em si. É quase como uma auto-hipnose, vamos botar assim. E a utilidade dela é a mesma utilidade de uma auto-hipnose. Bom, e por fim a gente tem a projeção extraplanar, e essa sim ela é totalmente ocultista. Como acontece uma projeção totalmente ocultista?
É, você vai depender das duas anteriores, ou seja, você vai ter que saber controlar muito bem a projeção mental, principalmente para ter certeza de que você não está simplesmente criando um microcosmo, né, um plano onde você está viajando porque você viu num filme alguma coisa do tipo, e a projeção astral porque ela é o primeiro salto que um ocultista faz para o mundo não físico, vamos colocar assim. Então, você tendo dominado a projeção astral e a projeção mental, você já vai começar a tentar fazer as projeções extraplanares. O que são os planos em si? De acordo com vários estudos, religiões, cultos, etc., a gente tem céu, a gente tem inferno, a gente tem planos não físicos, planos de perispírito, a gente tem vários planos. E não vamos botar planos mentais aqui, pelo amor de Deus, né? Porque senão esse assunto vai demorar 1 hora para terminar. Então o que rola? A gente tem esses céus, esses infernos, a gente tem camadas de planos, de acordo com a física quântica, a gente pode ter várias realidades diferentes. E bom, a forma como eu normalmente enxergo e ensino para os meus alunos é que sim, existem vários planos e todos esses planos, como eu sou mais voltado para a parte física do negócio, esses planos eles são vibrações energéticas diferentes existentes no mesmo espaço. Lembrando que questão de tempo, espaço, essas coisas são coisas de massa, é coisa de ser humano. Ou seja, quando você deixa de ser ser humano, ou seja, quando você se desprende do seu corpo físico de alguma forma, seja definitivamente, como a gente falou no vídeo anterior, que é quando você morre, seja quando você faz uma projeção, você não precisa mais respeitar, né, as limitações que o seu corpo físico tem. Então você, além de não ter mais pressão da gravidade, ou no caso as limitações físicas de poder ultrapassar locais porque eles são sólidos, você também vai ter a visão diferente do que está acontecendo lá. Lembrando que visão é uma coisa de ser humano. Você não vê as coisas do outro lado, você sente as coisas do outro lado. Mas vamos chegar nesse ponto aí já já. Então o que rola? Para começar, né, para o negócio não ficar muito complicado logo de cara, eu vou falar de um plano em cada vídeo. Né? Então eu vou vou tentar pelo menos pegar um plano superior, um plano inferior, sendo que eu não conheço muitos planos superiores, eu só conheço 2 de visita e 1 de ter ouvido falar e visto, e conheço uns 4 planos inferiores e um 5º que eu só vi, né? Então, se depois houver necessidade, eu crio um vídeo explicando o que é o superior, o que é o inferior, lembrando que eu não chamo de céu e inferno, isso não existe pra mim. O negócio de céu e inferno é coisa de católico, sacou? Onde eles falam que se você for bonzinho você vai para um lugar, se tu for malvadinho você vai para outro lugar. Pra mim não existe isso. Os planos eles são realmente diferentes entre si. E o nosso plano terreno, que é onde a gente está, eu considero ele um meio, não porque ele realmente esteja no meio de alguma coisa, mas é porque o plano de onde eu parti. Ou seja, é o meu ponto de começo. Então eu sei que se eu for para um plano onde uma frequência é diferente da outra, eu sei que eu tô, né? Depois eu tenho que voltar para esse plano que seria o meio. Mas ele não quer dizer que seja meio de porra nenhuma, certo? E falei, porra, já era meu family friend. Então, vamos lá. Vou começar com o primeiro plano inferior, que é um plano muito conhecido, principalmente por causa da galera kardecista, certo? E as pessoas que fazem projeções astrais um pouco mais punks, fora de controle, vamos botar assim, normalmente por causa do uso de álcool ou alucinógenos ou alguns remédios em si, elas acabam indo para esse plano sem querer, né? Esse plano ele é chamado de umbral, né? O que é o plano umbral? Ele é um primeiro plano inferior. Ele já foi mostrado em vários filmes. No Oriente mostra bastante filme. Quando eles vão mostrar o inferno, eles mostram muito umbral. No kardecismo, eles mostram umbral, inclusive no filme Nosso Lar. Foi um filme meio bunda, não gostei muito não, mas eles mostram o umbral como é que é, certo? E eles fazem muita projeção para lá. Eu tenho na minha família pessoas kardecistas e elas falavam muito de projeção para esse plano, porque a ideia era ir lá para buscar pessoas, né, para cuidar delas. Porque o kardecista ele é uma espécie de enfermeiro espiritual.
né? Então o que rola? O umbral. Porque o umbral, ele é... as pessoas acabam projetando para ele sem querer. O umbral, ele é muito próximo na frequência energética ao mundo físico. Ou seja, muitas coisas que você vê aqui, você também verá lá. Muitas pessoas citam que o que elas veem lá são formas decrépitas, formas sujas do que elas veem no plano físico. Então, por exemplo, você vê um prédio de um hospital aqui. Prédio bonitão, tal, bah. Só que quando você vai para o umbral, você vê aquele mesmo prédio lá, só que ele está todo sujo, todo quebrado, todo destruído. Todo mundo já deve ter visto esse tipo de definição em projeções. Até no filme do Constantine ele mostra isso, que a cidade está pegando fogo e tal, blá blá blá, toda destruída. Então, é porque na verdade as coisas que existem nesse plano, elas também podem vibrar no umbral. Não é que elas foram construídas lá da mesma forma que aqui. Ou seja, se você levantou um muro de concreto aqui, ele pode existir no umbral? Não. Ele é só um muro de concreto normal como qualquer outro. Certo? Ele é físico, puramente físico. Porém, se você pega esse muro de concreto e você coloca um monte de gente na frente dele, todo dia, durante anos, e metralha elas na frente das esposas, esse muro de concreto acaba sendo construído no umbral de forma energética por causa da vibração energética gerada pelas pessoas que estavam sofrendo, e aí ele vai ser enxergado do lado de lá. Ou seja, esse muro é um fantasma nosso do plano físico que apareceu no umbral. Então, se você reparar bem, aí a visão meio que se inverte. Seria como, vamos botar, que os habitantes do umbral vissem um fantasma, certo? Durante um determinado período, aquele fantasma vai aparecer pouco. Conforme você vai matando gente aqui, gerando mais sofrimento, mais daquela frequência energética, lembrando que o umbral ele não é um plano de pessoas tristes. Ele é um plano que tem uma frequência energética que é gerada de forma parecida com a frequência energética de quando as pessoas aqui sentem dor, tristeza, miséria e etc. Então não quer dizer que ele seja triste. Tem gente que ama essa porra, entendeu? Então esse muro vai acabar aparecendo lá. Então quando você projeta, você vai ver o mesmo muro que aqui já virou marco histórico, as pessoas foram lá, pintaram, deixaram bonitinho. Quando você vai no umbral, você encontra o muro, mas com a visão energética dele. Ou seja, você vai ver o muro com cabeças saindo dele, sangue, lodo, entendeu? Todo sujo, com manchas e etc. Por quê? Porque energeticamente aquilo é aquele muro e não aquele pedaço histórico que as pessoas enfeitaram e colocaram para gringo tirar foto, certo? Bom, então, vamos lá. Agora que a gente sabe o que as coisas daqui que aparecem lá, na verdade são só reflexos, quando você vai para um umbral, você percebe que ele é um plano escuro, certo? Se tem uma coisa que não combina com a frequência energética de tristeza, é uma iluminação clara, forte, o calor do sol. É só vocês repararem num exemplo que pessoas meio depressivas e quando estão tristes, além delas se isolarem, elas também tentam se afastar do sol. E aí você inclusive vê algumas citações das pessoas de espírito sem luz, certo? E os kardecistas inclusive citam que os espíritos de luz vão para um umbral para buscar as pessoas para tratá-las, certo? Então, um umbral, por ser numa frequência diferente, que é uma frequência que não cabe à luz, ele por si só não tem um sol como tem aqui. Ah, então lá é tudo preto, não enxergo nada. Lembrem-se, visão é coisa de ser humano. Você vê as coisas porque você sente as coisas. Ou seja, sua sensibilidade à energia vai fazer com que você enxergue coisas. Mas elas não estão iluminadas por um solzão que nem é aqui, certo? Então, vamos lá. Você tem um plano escuro, você tem um plano onde as coisas tendem a ser meio destruídas, meio acabadas e por aí vai. Ah, então para que diabos eu vou querer ir num plano desse? Simplesmente para visitar. As pessoas, elas frequentam alguns planos não para morar neles, mas simplesmente para visitar. Ah, e como é que eu conseguiria fazer isso? Bom, para você fazer isso, você tem que mudar a sua vibração energética.
certo? Por exemplo, eu citei que algumas pessoas acabam visitando esses planos quando fazem projeção astral de forma não controlada. Às vezes essa pessoa ela tá com algum problema psicológico, emocional, alguma coisa do tipo, e isso, quando ela vai fazer a projeção, ela não percebe, mas isso amplifica. Então o corpo espiritual dela acaba vibrando de uma forma triste, depressiva ou decrépita e acaba indo para esse plano. Obviamente, quando essa vibração voltar ao normal, porque ela é uma pessoa física, ela vai ser jogada de volta no plano físico. Mas ela vai conseguir ir para lá. Ah, então ela vai pegar um trem e vai para lá. Não. Os planos, eles estão todos no mesmo lugar. Então, você não teleporta de um lugar para o outro. Lembre-se, espaço é a coisa de ser humano, coisa de física, certo? Você está 10 metros na frente, 10 metros atrás, é coisa de física. Isso não existe para o espírito. Todos eles estão no mesmo lugar. Então, o que você fez? Você vibrou de forma diferente e com isso você começou a enxergar as coisas que estão ao seu redor vibrando de forma diferente. Se você tem uma vibração energética desculpa, decrépita e fraca, você vai enxergar as coisas do umbral. Lembrando que o umbral nem é o que tem a vibração mais pesada, certo? É o mais próximo do ser humano. O que? Sentimentos que os seres humanos aprenderam a ter, certo? Vieram do umbral, vieram de influências do umbral, dos habitantes do umbral, que estavam naquele meio, no meio de vou para o plano físico ou fico no umbral. Porque sim, de acordo com muitas religiões, quando você morre, você pode ficar preso no umbral. Você não reencarna aqui, você fica no umbral, certo? E esse tipo de vibração é o que torna aqueles espíritos sofredores, que arrastam corrente e etc. Exemplo do arrastar corrente. Esse arrastar corrente eram pessoas que ficaram presas de alguma forma, que isso trouxe para elas muito sofrimento, certo? E não é só preso tá preso numa prisão, numa grade. Não, qualquer tipo de coisa que privava a pessoa de ser o que ela realmente era, faz com que ela enxergue e crie essa corrente energética, certo? Que por nós é visualizado como, sei lá, um cara com uma corrente presa no pé com uma bola de metal igual desenho animado. Só que tudo isso é coisa que o nosso cérebro cria porque ele não consegue entender direito o que está acontecendo com aquela pessoa. Mas para um ocultista que já tem um trabalho maior em cima de visão energética, ele sabe que aquilo dali é simplesmente energia suja. E o que é energia suja? Para quem já viu o desenho Avatar sabe disso. Os chakras da pessoa não estão girando como deveriam. O fluxo não está girando como deveria. Ah, mas e se ela quiser ficar lá? Então está girando como deveria. Mas se ela quiser voltar a ser um ser humano, o fluxo dela tem que mudar. Ou seja, o nosso corpo espiritual é um motor onde nós temos esses chakras que eles vão fazer a energia fluir de determinadas formas, certo? Pode inclusive ser de forma inversa. Vai depender de onde você quer existir, certo? E você vai existir onde você se sente bem. Então sim, você vai encontrar criaturas no umbral que elas não querem sair do umbral, elas vivem lá e elas têm uma, vamos botar entre aspas, boa vida lá, certo? Por quê? Porque é a frequência delas. Se você pega um peixe e joga ele na terra, ele vai odiar. Se você pega um ser humano e afunda ele na água, ele vai odiar. Eu sei que é uma explicação física bem boba, mas é mais ou menos isso, mas tentem imaginar de uma forma espiritual, certo? Se você pega um demônio de plano inferior e coloca ele no céu, ele vai sentir que está no inferno, certo? Assim como se você fizer o contrário acontece. Um anjo num plano inferior ele vai se sentir no inferno. E a gente, como quando vai para o umbral, a gente acha que aquilo é o inferno também. Sendo que é o plano mais próximo do plano físico. Então a grande verdade é que a gente está se tornando um umbral, certo? Bom, o cachorro do vizinho começou a latir, a gente já está com quase 20 minutos, então eu vou parar por aqui. Mas eu acho que vocês conseguiram entender um pouco isso. Eu vou tentar fazer uma série de vídeos falando
né, dos outros planos e como chegar neles e quais são as frequências parecidas e como chegar, tá bom, galera? Então, não esquece de dar o seu like aqui embaixo. Se não gostou, dá dislike, mas pô, deixa comentário. Eu leio os comentários, apesar de que tipo, são poucos, a galera prefere falar no WhatsApp. Falem no WhatsApp, desculpa a demora. É complicado, tem cachorro, tem a porra toda aqui. Então, valeu galera, valeu e até a próxima.